Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total desde 2001, no endereço gptotal.com.br. Também há muito tempo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Você está em mais um programa do nosso canal no YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes para lá de especiais durante a semana. A pauta de hoje, Grande Prêmio da Espanha 2025, temporada que vai para o seu 9º round, vitória de Oscar Piastri, muita coisa para falar sobre Ferrari, sobre Red Bull, Max Verstappen, vamos falar também sobre Aston Martin, entre outros assuntos. A gente vai fazer todo o detalhamento, o que a gente encontrou de interessante, e para a gente dar todos os detalhes sobre mais uma corrida da temporada 2025 da Fórmula 1, tenho aqui acompanhando os meus queridos amigos, João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome jamais será proferido neste e nos demais canais do Grupo GP Total, e também meu amigo Márcio Madeira da Cunha, região serrana do Rio, Nova Friburgo. Meu nome é Lucas Giavone, transmito da minha querida Sorocaba, agora definitivamente com estúdios novos. Semana passada, confesso que eu ainda estava num esquema um tanto improvisado aqui, eu estava com aquela cara, parecia uma cara de assombração, agora está um pouquinho melhor, com o backlight, a câmera toda certinho, e a gente vai hoje falar sobre o Grande Prêmio da Espanha, sem ter aquela cara de assombração deste que vos fala. Boa noite, João Carlos Viana, meu primeiro boa noite é para você, e as suas impressões iniciais desse que já é o 9º round da Fórmula 1, e que teve mudanças de regulamento técnico que surtiram em coisa nenhuma. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Boa noite a quem nos assiste, ou bom dia, boa tarde, apenas que está nos vendo. Sim, muita gente criou uma expectativa muito grande sobre esse Grande Prêmio da Espanha. A gente falou até que ia ser um turning point, que tudo ia mudar, a McLaren ia perder toda a sua vantagem. Só se esquecendo de combinar com a pessoa, com a própria McLaren, né? Que, por sinal, chegou em Barcelona sem nenhuma novidade nas suas dianteiras, ou seja, a dianteira que a McLaren estava usando passou nas novas diretivas da FIA, e Barcelona, que é um circuito que sempre maximizou o potencial do melhor carro. Eu não vejo uma coincidência que o Adrian Newey tenha um número gigante de vitórias em Barcelona, porque quando ele acertava o melhor carro, o carro sempre vencia, né, da Williams, da McLaren, da Red Bull. Ele não construiu o carro da McLaren, mas a McLaren hoje tem o melhor carro, e a McLaren conseguiu uma dobradinha de forma bem acachapante até, apesar do onipresente Max Verstappen ter fustigado em certo momento na base da estratégia. A Hannah Smith conseguiu uma estratégia brilhante, mas que foi tudo por água abaixo. Até coloquei lá nas pílulas, né? Deu uma adição do Val Quaresma, né? Tava indo tão bem, aí no último pit stop colocou um pneu duro, que deu tudo errado, e que foi pior, deixou o Max Verstappen fora da casinha. A gente vai falar muito sobre isso, né? Enquanto isso, Oscar Piastri vai para sua 5ª vitória, 7ª na carreira, 5ª vitória no ano, e ele corre o risco de ser campeão bem de forma culposa, não porque não merecesse. Ele está fazendo uma baita temporada. Tem até gente chamando já de se o Kimi Raikkonen era o Iceman, ele é o Ice Boy, é um cara muito frio, né? Inclusive nas suas feições, mas também na sua pilotagem. E quanto o Oscar está entregando, os dois maiores rivais dele, o Lando Norris, continua vacilando nos momentos críticos. Nos momentos críticos ele continua vacilando, ele errou no Q3, ele largou mal de novo, botou a tradição de largar mal. Nisso, quando ele ultrapassou o Max Verstappen, já estava 4 segundos atrás, ou seja, ele teve que se conformar e comboiar o Oscar Piastri a corrida inteira. E o Max Verstappen, que, como eu falei, fez uma bela corrida, lembrando muitos tempos lá de Ross Brown e Michael Schumacher, quando eles conseguiam... vamos fazer uma estratégia aqui vai parar uma vez mais para você derreter os pneus nos lances distintos. E assim o Max Verstappen fez. Deu um susto na McLaren em certo momento. Foi até engraçado que o G do Lando, não se preocupe, estamos felizes, ele vai parar, mas estamos bem. E de repente o Max Verstappen começou a andar muito mais rápido que ele. Não, pessoal, vamos aumentar aqui o ritmo aqui, senão o negócio vai ficar feio. Mas o Max Verstappen, ele ativou o modo criança birrenta depois de muito tempo em Barcelona, novamente, de forma
inaceitável, inexplicável a manobra que ele fez em cima do George Russell, ele vai falar muito sobre isso. E ele perdeu muitos pontos. Ele estava ali em terceiro e acabou em 10º. Ele perdeu só aí 12 pontos. Já está bem, já tem uma diferença considerável para o Oscar Piastri na briga pelo título. Mas provavelmente não foi apenas a estratégia que é errada que a Red Bull conseguiu naquela última parada, não foi o toque com o Leclerc na reta dos boxes, não foi o mergulho do Russell, não foi apenas isso. Tem muita coisa. A frustração do Max saber. Ele é um gigante da Fórmula 1, ele é o melhor piloto do pelotão, mas não pode fazer nada. E o que é pior, ele está carregando uma equipe que dá cada vez uma sensação que não tem muito futuro na Fórmula 1. A Red Bull, próximo ano, vai correr de motor Ford, motores próprios, uma equipe que já saiu muita gente, e como já estamos vendo corrida após corrida, é só o Max que anda bem naquele carro. O Yuki Tsunoda já está naquela espiral negativa, né? Eu consigo andar no carro, o carro é problemático, largou em último em Barcelona esse domingo, foi o pior tempo dos 20 carros. Não foi que ele foi atrapalhado, não foi que ele errou. O Tsunoda foi 20º colocado no grid por puro desempenho, por falta de desempenho. Então o Max está carregando a equipe nas costas, então é muita frustração acumulada que fica dando esse tipo de piti, né, dentro da pista. Mas serve de consolo, o Max não foi o único que teve piti, que deu piti entre os pilotos esse final de semana. Pois é, essa é a minha pergunta para o Márcio. Boa noite, amigão. A gente teve mudanças técnicas, como a gente já pincelou aqui. A gente teve uma corrida, uma análise tática, mas a gente também tem na nossa pauta muito sobre o comportamento de determinados campeões que não estão se comportando como campeões. Ou seja, já faz algum tempo aqui nas nossas análises de corridas nos fins de semana que a gente não se debruça puramente na corrida em si, nos aspectos táticos, nos aspectos esportivos, a pilotagem em si, as táticas, o uso de pneus, a pilotagem, estilo de pilotagem, tudo isso muitas vezes acaba em segundo plano para a gente falar sobre o comportamento de dirigentes, o comportamento principalmente de pilotos. O que está acontecendo com a Fórmula 1, Márcio? Boa noite. Boa noite, Lucas, João, amigos de casa, sempre uma alegria ter vocês com a gente aqui, muito importante. Nesse espaço, pode ter certeza que vocês fazem diferença, cada pessoa a mais aqui nos vídeos faz diferença pra gente, cada comentário, cada curtida, então aqui vocês são únicos, podem acreditar nisso. Eu já escrevi no passado, fiz uma analogia chamada, você sabe que existe uma doença chamada doença da altitude, né? A pessoa o alpinista que fica uma altitude muito elevada, por tempo prolongado, sem auxílio de oxigênio, ele começa a sofrer o mal da montanha, né? E, de certa forma, o mesmo acontece com quem vence por muito tempo, quem se acostuma a vitória, a gente se acostuma muito rápido a vencer, e a vitória intoxica muito, né? Eu lembro de uma premiação que o Niki Lauda recebeu já no fim da vida, em que ele dedicou aos perdedores, é um vídeo famoso, é fácil de achar também na internet, ele falando que aprendeu muito mais com as derrotas do que com as vitórias, mas o Niki Lauda era um pensador, né? Niki Lauda era você olhava para ele, você via que a vida tinha machucado ele, isso ele trazia no rosto. A experiência de vida dele muito diferente de um menino de 18 anos que de repente se vê pilotando um Fórmula 1 enquanto ainda está frequentando a escola, como é o caso do Kimi Antonelli. A gente está tendo pilotos cada vez mais jovens, cada vez mais protegidos, mais vivendo numa bolha, mais mimados, mais descolados do que é o mundo real. Não tem piloto com uma história de vida como a do Roberto Campo Moreno, por exemplo, que filho de bancário, de dono de casa, e se fez na raça, né? Tem um vídeo famoso também em inglês que chama de Street Fighter, quer dizer, um lutador de rua, né? E é isso, quer dizer, a gente paga o preço de ter talentos muito jovens, que vão ficar às vezes 20 e poucos anos na categoria, mas que são eventualmente bajulados por todo mundo o tempo todo. Pois é, o grande Niki Lauda aí. E você sente falta dessa casca, dessa
experiência pré-Fórmula 1, da experiência de vida, no comportamento de muitos deles, né? A gente viu nesse fim de semana o Max se comportar de uma maneira totalmente deplorável, né? Eu já tinha falado tempos atrás aqui que o Lewis tinha se comportado como moleque, na forma como tratou o engenheiro. O Max foi até além disso. O Max cruzou todas as linhas com o que ele fez, de bater deliberadamente no Russell. Ele nem tentou fazer a curva ali. Não acho, nesse caso, Lucas, que tenha sido planejado, não acho que tenha sido o alvo o Russell. Nesse caso, não. Foi uma coisa que ele teve um descontrole total naquele momento, deixou passar e de repente abalroou. As consequências podiam ter sido, eram imprevisíveis e o meu entendimento não teve premeditação, foi ira, foi uma descompostura total e absoluta. Questão de sentidos ali, privação de sentidos total. Ele tinha que ter sido desclassificado da corrida, no meu entendimento, talvez pegar um gancho. Tem que apanhar, infelizmente, vai comprometer, é um contender do campeonato. Vai fazer o quê? Você não pode fazer isso, não pode normalizar isso. Isso, pelo amor de Deus. A gente volta 50 anos no tempo, um negócio desse matava a gente. Esse tipo de contato matava a gente. Os pilotos, a gente tem falado muito sobre a diferença de comportamento deles quando tem uma área de escape asfaltada e quando não tem. Sempre que tem área de escape asfaltada, os caras esparramam, sempre jogam alguém para fora, sempre judicializa, não consegue se manter no limite da pista. Então você tem que estar sempre botando alguma coisa, grama, brita, guarda-reio, o que quer que seja para delimitar, e aí ele sabe fazer. Aí você vê que ele sabe fazer, não espreme, não faz nada disso. Agora, quando tem a tal da área asfaltada, joga para fora. Eles perderam o respeito pelo risco, o que ele fez foi inaceitável. Tinha que tomar não tinha asfaltada, né? Ali naquele momento era grama, não tinha nada. Foi um negócio, assim, é inexplicável. É uma coisa que o Max fez ali, não tem perdão, não. Você não pode punir uma manobra começa por 10 segundos. Isso é inconcebível, você aplicar 10 segundos, ele pontuar uma corrida que ele fez aquilo ali, é inconcebível. E assim, ele não tem menor preparo, a habilidade total dele ao volante contrasta com total falta de preparo para ser um tetracampeão mundial, um dos maiores pilotos da história. Ele é um expoente do esporte e foi totalmente incapaz de ter o menor traço de humildade depois da corrida, ao ser questionado num tom de desabafo, de tristeza da repórter, falando que é triste ver um campeão como ele, exemplo para tantas crianças, agir dessa maneira, uma pessoa tão brilhante ao volante, e ele não dá o braço a torcer, não recua, acabou de ser pai. Ele acabou de ser pai, honestamente. A pessoa que acabou de ser pai, sabe, isso é incompatível. E sobre vários aspectos, o que eu estou vendo é incompatível. O Hamilton, a forma como falou do carro no fim da prova, continua transferindo a frustração dele para terceiros, ele sempre fez isso, mas como está mais frustrado agora, tem feito demais. De novo, foi grosso também com o repórter na hora que perguntou a ele. E, gente, o que eu falei dos engenheiros, o que eu falei dos mecânicos, não é fácil para ninguém estar na Fórmula 1. Ninguém. Se você está trabalhando ali, você tem uma carreira por trás, você tem um histórico, você teve que se esforçar muito para estar ali. E tem que haver respeito. E você está falando com a imprensa, pode ser chato quando você está frustrado, quando você não está bem, mas ali é um canal para você falar com seus fãs, com a sua base de fãs, com quem faz o circo, a roda girar, e quem dá aquele salário altíssimo. Em última análise, quem paga somos nós. Né? Quem através da nossa audiência, com os anunciantes e tudo mais. Se você maltrata a base de fãs, você está agredindo. O Pelé tinha muita consciência a esse respeito. O Pelé falou, eles que me deram a vida que eu tenho. Então ele dava uma atenção enorme às pessoas, porque ele tinha essa consciência, essa gratidão com o fã. Né? E esses, tanto o Hamilton, que se acostumou muito a vencer, como o Max, no momento da frustração, isso aconteceu, não é privilégio deles, aconteceu no passado, com outros pilotos. O Ayrton Senna teve uma temporada abaixo em 92. Esse mesmo fim de semana, para quem curte xadrez, o Magnus Carlsen, que é o número 1 do ranking mundial e um dos melhores enxadristas de todos os tempos, foi enfrentar o Albuquerque, que é o atual campeão mundial porque o próprio Carlsen abdicou do título, né? E a gente viu uma partida dos dois esse fim de semana, e que no final a mão do Carlsen estava tremendo, uma coisa raríssima de você ver, e quando acabou a partida que ele desistiu, deu um murro na mesa. É um vídeo também para quem curte xadrez, vale a pena ver. Ele deu um murro na mesa também, uma coisa totalmente atípica quando acabou a partida, quando ele teve que desistir, que estava com a vitória ganha, e perdeu no finalzinho com alguns lances, cometeu alguns blunders, né, os erros. Enfim, é o que eu falei, a vitória intoxica, e se você não tem uma estrutura de um Niki Lauda,
de um Piquet, de algumas pessoas que têm uma vida prévia, que chegaram à Fórmula 1 com mais maturidade, mais tempo de vida, mais história de vida, mais sofrimento, mais casca, você muitas vezes não consegue lidar com isso e começa a se comportar como, a gente já falou em moleque, né? Como moleque, é um comportamento incompatível. E a gente tem muita coisa para falar sobre isso, né? Sobre essa corrida toda, sobre esse campeonato, porque em termos comportamentais a gente não vê um grande campeão. A Fórmula 1 nesse momento está carente num farol, de uma referência daquele piloto que quando fala todo mundo ouve, que era um Jack Stewart, por exemplo, que você, mesmo quando saiu da Fórmula 1, continuou sendo presidente da GPDA, uma pessoa que tem uma realeza, né? Quando a pessoa para falar, todo mundo para escutar. Você não tem essa figura atualmente. Não tem. A gente está num vácuo comportamental e está, no meu entendimento, num vácuo esportivo. Eu não quero emendar dois assuntos aqui e falar demais, mas você olha para o Piastri, é o que o João falou, o campeão pode ser um campeão culposo, porque nitidamente ele ainda não está pronto. Nitidamente ele ainda não está no auge dele. Ele é diferente você vê um Alonso 2005, apesar de idade parecida, você via ali um piloto que estava mais afiado, que estava enfrentando um Schumacher forte, estava enfrentando um Hakkinen forte. Quando você viu o Vettel, que começou a brilhar muito forte em 2008, segunda parte de 2009, 2010 ele estava voando. O próprio Hamilton, quando começou em 2007, apesar de ter jogado o título praticamente fora na China lá, mas muito forte no desempenho em 2008. E eu não vejo isso no Piastri. Não vejo esse desempenho agudo que a gente viu nesses fenômenos que foram surgindo recentemente. O próprio Max Verstappen. Quando o Max surgiu também em 2015, 2016, o título, a campanha de 21 do campeonato dele, você olhava, você ficava impressionado com o que você estava vendo. O Piastri você vê uma eficiência silenciosa, um tanto sem brilho, que parece que ele ainda não está nesse ponto, mas ele está sem concorrência, porque o Max está esfarelando mentalmente e está sem equipamento para dominar. E o Lando Norris do lado, eu estou emendando assuntos lá, mas eu jogo essa bola para vocês falarem, porque aí depois eu concluo esse raciocínio. Está faltando competição, está faltando concorrência para o Piastri, ele vai acabar sendo campeão talvez antes da hora. Vamos começar justamente pela McLaren, fez a dobradinha, Piastri com essa eficiência silenciosa, como você colocou, acho que define muito bem o modus operandi dele e o quanto ele realmente não está ainda no prime da carreira, ele realmente não está ainda com todos os elementos que se faça um pacote campeão, mas essa questão da falta de quórum, e que eu até brinquei durante as 500 milhas de Indianápolis, que o Alex falou ia ganhar por falta de quórum, parece estar acontecendo na Fórmula 1, e justamente porque esses dois elementos, que é o Verstappen e o Norris, ditarem cada um a sua circunstância, longe de poder oferecer um combate contra o Piastri. Norris com a largada vacilante, o Q3 que ele errou, o João já colocou isso em pauta, e eu queria colocar a seguinte situação. Quando a gente pega aqui a tabela de pontos da temporada, a gente tem ali 186 para Oscar Piastri, 176 para Lando Norris. E eu tenho para mim, e isso aí eu acredito que seja um bom mote para a gente poder discutir a respeito de McLaren, essa diferença de 10 pontos não se reflete na performance dos dois, e a entrega dos dois, e quanto cada um é clutch, ou seja, quanto cada um realmente está a serviço de entregar resultados e entregar performance, de ser consistente. Piastri ganhou 5, Lando Norris ganhou 2, Lando muito mais hesitação que Piastri. Eu queria discutir a respeito disso. Eles estão separados por apenas 10 pontos. Hoje em dia, essa é uma diferença muito pequena, com o atual sistema de pontuação, é uma diferença pequena, sobretudo quando a gente pensa nas quebras e abandonos desse tipo de natureza, seja quebra por acidente ou seja por falha mecânica. A gente sabe o quanto isso é um rombo no campeonato de qualquer pessoa hoje, da Fórmula 1 com o atual sistema de pontos. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês é que, para mim, isso não reflete. Esses 10 pontos não refletem a diferença
do que tem sido a temporada do Piastri e o que tem sido a vacilante temporada do Lando Norris. Eu queria saber se vocês concordam comigo. Eu acho que Melbourne está fazendo muita diferença, né? Que o Melbourne foi talvez o grande erro do Piastri, né? Que ele estava em segundo e foi para a grama, aquela coisa, ré na grama. Uma ré, tal, mas ainda que solucionou um problema, porque muita gente ia bater o cinto ali, ia sair. Ele ainda se propôs a resolver. Assim, ele chegou só em nono, marcou só 2 pontos. Então eu acho que aquele está fazendo muita diferença a favor do Norris. Ele não teve praticamente 0 ponto, né? O Max teve praticamente agora, né? Ontem, apesar de tudo isso, ainda marcou um pontinho, mas vamos lá. Ele não chegou lá entre os primeiros. E o Piastri tem. Agora o Norris ainda não teve. O Norris já está se mantendo ali, sempre ali próximo ao pódio, e está fazendo sendo a grande diferença. Ainda está tão próximo do Piastri mesmo, fazendo um campeonato, você falou, muito vacilante. É incrível, você usa uma palavra, né, que até usada em coisas americanas, que é o clutch, né, aquele cara que vai lá e decide, estamos em final de NBA, aquele cara que no último segundo... segura o rojão, o cara vai lá e entrega, o cara entrega o resultado. Isso, ele entrega o resultado. O Piastri, ele é um cara... você falou, o Márcio falou também, ele não tem uma corrida inesquecível. O Piastri não teve ainda uma corrida que a gente vai, daqui a 10 anos, vamos lembrar, essa corrida aqui do Piastri foi F-reticência, ele foi muito bem, ele matou a pau. Ainda não teve. Ele é um cara muito eficiente, até por isso que tem essa história, né, do Ice Boy. Cara muito frio, né, muito eficiente, mas ele tá entregando. Ele continua entregando. Agora o Norris não. O Norris, ele continua. Ele errou, por exemplo, ele estava pau a pau com o Piastri na classificação e errou na sua última volta do Q3, a ponto que a pole do Piastri foi que teve a maior diferença, foi a maior margem de vantagem no 2025, foi esse ano, muito mais, pelo erro do Norris. E vamos para a largada, o Norris, que até tinha diminuído muito as suas largadas, né? Ele sempre, quando ele largava na pole, ele sempre perdia a pole. E de novo ele largou mal. Eu estava até lembrando que Barcelona ele é um circuito um pouquinho diferente, porque quando você larga, você tem um longo caminho até a primeira curva. Então tem vácuo, tem tudo. O Norris não. O Norris, ele perdeu a primeira posição para ele na saída dos carros. Você pode olhar que quando na chegada, numa ponte da primeira curva 1, o Verstappen estava muito na frente, já estava o carro na frente do Norris. Então até o Norris chegar no Verstappen, ultrapassar, mesmo o Verstappen viu que não tinha muito a fazer, já estava 4 segundos. Então isso faz muita diferença. Então são essas pequenas coisinhas que a gente está vendo o Norris vacilar, mas a rodada que o Piastri deu em Melbourne, acho que o ponto é ali, o grande ponto de diferença é ali. Na verdade, João, é o que a gente fala sempre, o regulamento atual, o sistema de pontuação, ele é muito mais severo com abandono do que com vitória. Ele dá muito mais peso ao abandono do que a vitória. Ele não tem, eliminou já desde 91 a questão dos melhores resultados, o descarte, e os carros hoje em dia praticamente não quebram. Quando quebra é uma exceção, né? Agora você imagina, você está liderando, o Norris está liderando, ele quebra, o Piastri está em segundo. Só nisso daí o Piastri ganha 32 pontos, ou vice-versa. Então, se acontecer do Piastri chegar ao final do ano com muita vitória a mais do que o Norris, como tá aparecendo, mas com 1 ou 2 abandonos a mais, o Norris corre o risco de ser campeão. Porque você vê 5 vitórias contra 2, está com 10 pontos à frente, porque o Piastri teve um mau resultado na Austrália. Olha o peso que isso dá. Se numa dessas corridas agora, o Piastri estiver liderando, o Norris em segundo, o Norris vai passar a fazer 7 pontos a mais, o Piastri perde 25, são 32 pontos que vem para o bolso aí. Numa dessa aí, o Norris assume a liderança do campeonato com uma folga enorme, apesar de ter muito menos vitória. Então, o campeonato, quando você aumenta a pontuação para poder ter mais gente somando pontos e fazer mais gradações e tudo mais, você muitas vezes tem que considerar a hipótese de ter um sistema de melhores resultados, alguma coisa assim, porque se aumenta demais a distância entre vencer e o zero, entre vencer e não pontuar. E isso gera uma distorção.
A gente chegou a ter um ano na Fórmula 1, não vou lembrar agora qual foi, em que a última prova do ano tinha pontuação dobrada. Você vê. 2014 foi o segundo título do Hamilton. Eu me lembro até que se não tivesse isso, ele teria sido campeão em Interlagos. Pois é, então são situações que, pessoal, foi a mesma coisa, tentativa e erro, uma dessas você comprometia um campeonato para sempre, né? Mas tem que ser revisto, de certa forma, isso, porque o abandono ou o erro está dando um peso muito maior do que vitória. Isso é uma coisa, muita gente critica o 88, que na verdade considerou mais a vitória do que a constância e tudo mais, só que a gente está no caminho oposto, a gente está no caminho que se o piloto chegar em segundo sempre, estiver sempre no pódio, vai somar mais pontos do que o cara que vencer e quebrar, ou se acidentar, ou errar, enfim, o que acontecer qualquer coisa que aconteça que ele não pontue durante uma ou duas corridas, que até o caso do Piastri na Austrália, a situação estava muito traiçoeira naquele momento, o Lando deu o Norris saiu também. O Norris saiu da pista. Deu sorte, teve méritos de conseguir voltar, mas o que aconteceu com o Piastri não dá para condenar. Naquela rodada dele ali, a pista estava extremamente traiçoeira naquele dia, estava escorregadia, você não tem como condená-lo por isso. Agora imagina se ele perde o campeonato por causa daquilo ali, tendo feito um campeonato muito melhor. Então, sei lá, acho que o pessoal não para muito a pensar a esse respeito, mas tá uma discrepância no peso que você dá, um abandono em relação ao peso de vitórias. Tem que somar muitas vitórias com outro em segundo para poder compensar um abandono. É uma proporção que não me agrada, acho que não tá legal isso, não. Acho que também tem uma situação... João, só colocar a questão... Bom, fale primeiro que eu vou querer saber a respeito de vocês sobre a questão da consistência do Norris, porque ele, toda vez que ele vence, ele não aproveita esse momentum para crescer dentro da McLaren. Ele fez isso na Austrália, venceu, logo em seguida... a McLaren perdeu para o Max Verstappen no Japão, o Piastri emendou 3 vitórias, aquela coisa toda, e cadê aquele Norris de Mônaco, que foi o cara que mostrou que tem velocidade, que ganhou a qualificação do sábado, não cometeu erro, ganhou a corrida de Mônaco com mérito, apesar de Mônaco ter sido o horror que foi, para quem acompanhou na semana passada, a gente já colocou isso de maneira bastante contundente. Teve quem gostou, viu? Teve quem gostou. Pois é, teve gente que gostou e assim, eu não consigo conceber quem gostou, porque foi para mim um dos pontos baixos esportivos da categoria. Mas o que eu quero propor aqui é a questão do Norris, da questão da consistência, porque se ele não for consistente não vai adiantar nada também. Pode ter quebras e azares para o Piastri, mesmo assim ele vai continuar sendo o cara que vai entregar mais resultado. Eu queria falar, Lucas, eu não vou. Você está com a tabela aberta, pode até tirar essa dúvida minha, mas não apenas em Mônaco ele venceu e o Piastri foi terceiro. Só aí, se não me engano, são 12 pontos. Você perde, né? Que 25 e 12, 13 pontos, né? E eu não sei se a segunda vitória do Lando, o Piastri chegou em segundo. Você pode dar uma olhadinha aí. O Piastri foi terceiro, né? Foi terceiro em Mônaco. Em Mônaco, exato. Mônaco foi terceiro. Em Mônaco, o Piastri foi nono na Austrália, na vitória do Norris, e o Piastri foi terceiro em Mônaco, na vitória do Norris também, as 2 vitórias do ano do Lando. Isso. Então, assim, nas 2 vitórias do Lando, o Piastri não chegou em segundo, né? Sendo que na Austrália, como a gente já abordou aqui, ele perdeu bastante ponto nisso. Você olhar aqui, eu fui numa continha aqui, são 37 pontos que o Piastri perdeu nas vitórias do Norris. Isso aí é uma vitória em um segundo lugar. Porque as 3 dobradinhas da McLaren, nas 3 o Piastri esteve na frente. Pois é. Então, assim, as vitórias... Não, são 33 pontos, não? São 24, ele chegou em primeiro e chegou em décimo. Não, foi nono. Em nono, né? Nono. Então, são 23 pontos. E são 33 pontos. 33. Então é uma vitória em um segundo lugar. Uhum. É um reflexo de um problema que eu vim falando já há muito tempo. Eu vim falando dessa questão da pontuação aí pelo menos desde 2010, quando ela estreou, eu vim falando sobre isso. Que a gente chegou a ver isso, né? Na verdade, 2016 foi um ano em grande parte decidido pela quebra do Hamilton.
Mas se você olhar em termos de... Tudo bem que Hamilton engoliu muita mosca ali com relação ao Rosberg, permitiu que o Rosberg ganhasse 7 corridas seguidas no final de 2015 início de 2016, mas a quebra do Hamilton foi fator decisivo para... Na Malásia. Foi um fator decisivo para o título do Rosberg. Como podia ter sido em 2021 o acidente de Max e de Hamilton em Silverstone. Podia ter sido perfeitamente também um fator decisivo para o campeonato. Enfim, a gente está flertando com isso. Já aconteceu em 2016, na verdade. O campeonato ser decidido por uma quebra, né, ou ter sido um fator de grande peso para isso. Claro que o Rosberg enfrentou naquele ano, fez uma boa temporada, mas no frigir dos ovos o Hamilton sempre foi mais rápido que ele, sempre foi um piloto que teve os picos mais elevados de desempenho, né? E acabou acontecendo ali. Tanto é verdade que o próprio Rosberg, assim que foi campeão, já jogou toalha e falou, bom, não faço isso de novo, não quero passar por isso de novo. Ele sabia que não ia conseguir de novo. Surpreendeu todo mundo ao abandonar. Um raio não ia cair de novo ali. Vamos falar sobre Red Bull, Max Verstappen, porque antes da corrida eu consultei o F1 Data Analysis, que é um perfil muito legal, a gente já citou ele várias vezes aqui, falando que os stints que a McLaren fazia com os pneus médios, pneu amarelo, eram muito superiores aos demais com pneus amarelos, mas que quando eles mudavam para os pneus vermelhos, pneu mais macio, a Red Bull conseguia diminuir essa distância de performance. O ritmo de prova da McLaren, claro, era superior, mas eles conseguiam fazer de uma maneira em que isso não se mostrava tão efetivo. E a Red Bull fez uma tática que foi de colocar o Max Verstappen na parte final com pneus vermelhos, ou seja, em uma posição de ataque, chamando a McLaren para o jogo deles. Só que aí veio o safety car e colocaram os pneus duros, pneu branco no Max Verstappen, e eu fico me perguntando que raios foi aquilo. Claro, eram os únicos pneus novos que eles tinham, mas não seria muito mais lógico manter o Max com os pneus vermelhos na frente, ele tentando segurar os carros da McLaren e atrasando eles? Afinal de contas, a gente teve um safety car, claro, não dá para saber, mas como teve pit stop, wave around, né, o Lucky Dog, você teve ali o pessoal descontando volta, o safety car foi demorado pra caramba, ou seja, aquele tempo de uso do pneu ia ser muito reduzido. Não dava para pensar em manter o Max na pista ao invés de colocar um pneu absolutamente inadequado. A relargada dele, aquela chacoalhada que ele deu na relargada, foi muito em parte porque ele estava com um pneu duro, ele não tinha aquele mesmo nível de aderência. Aquela rabiada que ele dá em cima da zebra e tudo mais, porque ele estava já numa situação em que, sim, era um pneu novo, mas não, ele não estava com a aderência ideal, e fez com que o Leclerc passasse, e aí causasse todo aquele problema com o Russell, o Max se perder totalmente. Reitero, assina embaixo do que o Marcos falou, isso não é atitude de pai, isso não é atitude de campeão, ainda mais fazendo o que fez na pista e depois descontando na repórter. A repórter fez uma pergunta super honesta para ele, sobre o que os outros iam pensar ao ver esse tipo de atitude, de ela ficar realmente desapontada com ele, e ele dá uma resposta para ela manter o desapontamento. É um exercício jornalístico importante ali, e eu falo como imprensa, eu falo como jornalista formado. A gente tem que fazer perguntas, sim, que é a dedo no dodói, e esse tipo de comportamento fora da pista também é ruim, sabe? E a gente tem aí uma situação em que o Verstappen, mais uma vez, mostra as rachaduras na armadura, as trincas que ele tem na armadura, que em várias situações, isso a gente já viu na Áustria no ano passado, ele jogando o carro em cima do mesmo Russell. Qual é a frustração do Max Verstappen em cima do George Russell?
ele quer o lugar do Russell na Mercedes em 2026 e está tentando minar o inglês, ou quer fazer bullying com o inglês, sabe, descontando a frustração dele estar numa equipe que hoje não tem a mesma performance, tem um carro que sim é inguiável, porque o Yuki Tsunoda fez o último tempo, sem ser o último tempo, o terceiro cara que não consegue performar com esse carro. A gente já vinha de anos de Sérgio Pérez não conseguindo performar com esse carro desde meados de 2023, aí a gente pegou o Liam Lawson escancarando de vezes esse problema, e agora o Yuki Tsunoda mostrando que sim, realmente eles têm problemas gravíssimos de dirigibilidade, que só o Max consegue tirar a performance daquele carro, mas a gente tem uma situação em que a Red Bull fez tudo certinho, e naquele último safety car ela se perdeu totalmente. A minha visão, Márcio, vou lá bem rápido aqui, só te respondendo tu, Lucas, eu acho que praticamente todo o grid que estava correndo ainda colocou pneu macio usado. Poucos botaram zero. Acho que, se não me engano, o Hülkenberg colocou, até por isso ele encaçapou o Hamilton, eu ia falar um pouquinho disso mais tarde. E, se não me engano, o Gasly também ele colocou pneu zero. A maioria colocou pneu macio usado. Acho que só bastava a Red Bull. Eu não sei como é que estava de pneus, qual era a condição dos pneus macios usados que tinha a Red Bull. A primeira era muito simples, bota o pneu, se tinha colocado a 15 voltas, bota um que estava a 12, não sei. Acho que se ele ficasse com os pneus macios, ele tinha mais chance de se segurar. Vai, Márcio, pode falar. Assim, eu não acho completamente honesta a regra de pneus da Fórmula 1 atual. Você já começa quando prefere não ter concorrência, ter fornecedor único, você controla muito mais esse aspecto. O João lembrou muito bem que no início da década passada os pneus foram utilizados externamente, até sob orientação externa, como forma de criar competitividade. Você fazer pneus que durassem pouco para poder dar alguma emoção, aquela coisa sempre de você querer dar emoção, e tem a introdução de você ter obrigatoriedade de usar 2 tipos de pneu durante a corrida. Eu realmente não gosto nada disso, não gosto da forma como os pneus têm sido administrados. A gente viu o Leclerc, por exemplo, falando que sacrificou a classificação para poder ir bem na corrida. Eu acho isso... E deu certo, que é pior. Pois deu certo, mas assim, cara, devia ser coisa independente. Classificação você tem que ter condição de andar o máximo que você pode. De corrida você ter lá o seu leque de pneus. É claro que você tem que ter limitação do número de jogos de pneus, senão vira uma coisa fora de controle. Não estou dizendo Max, que não. Então, aqui, Márcio, peguei aqui a informação, tá a strategy de todo mundo aqui. Pneus do Max estava com 8 voltas de uso, o pneu vermelho dele. Dava para ir até o fim da corrida. Não sei se daria para segurar a McLaren, mas dava para ir até o fim. Eles me colocam um pneu que não tem nada a ver. Foi o único carro que colocou pneu branco. Eu acho que nem médio o pessoal colocou. Coisa mambembe isso, gente. Eu acho que nem ele colocou nem médio. Tem um pouco de condicionamento já. Se tem safety car, você tem que ir aos boxes. De qualquer maneira, o que tem aí? Já chama no automático. E não se faz mais o que fez, por exemplo, na Rockingham 2000, que rendeu o Rubinho a vitória. Quer dizer, eles falam, não, eu vou ficar na pista. Vou ficar na pista e vamos ver o que vai dar. Poderia ter... assim, o que pode acontecer, na verdade, isso tudo é um reflexo de muita coisa errada, porque, infelizmente, atualmente, você não tem mais condição de defender posição. A gente já falou sobre isso aqui muitas vezes. Então, se você não tem um ritmo para se manter um segundo à frente, você fatalmente vai ser ultrapassado por causa desse inferno chamado DRS. Eu não quero ficar me exaltando aqui, mas por causa dessa situação toda que a gente está criando, um erro vai puxando o outro. Porque se o Max tivesse qualquer esperança de poder segurar a posição ali na frente, talvez fosse considerada a hipótese, não tivesse se tornado cultural e automático, toda vez que tem safety car, você chamar o piloto para o box. Talvez faça, não, vale a pena, está faltando poucas voltas, vai demorar a limpar. A gente tem condição, de repente, de brigar. Mas, no contexto atual, você vê que durante a prova quase ninguém defendeu a posição. As pessoas já virou cultural, você fala, não tem jeito, vai abrir asa e vai passar. Então, assim, o Max se viu com pneus duros no finalzinho da prova, primeiro, pela situação triste, como os pneus são administrados atualmente para todas as equipes, de você às vezes chegar no final da corrida sem pneu sobrando, sem condição nenhuma,
pelo automatismo de você já saber que não pode defender posição e tudo mais. E ele, a gente pode falar ainda, já devolvo a bola para vocês, mas o carro control absurdo que ele mostrou, né, na entrada da reta ali, quando o carro deu aquela escapada, ele segurar aquele carro ali mostra todo o talento dele, e também a própria velocidade reta da Red Bull, porque o Leclerc veio cheio atrás ali, e dado momento ele conseguiu igualar a velocidade. Então tem bastante coisa para a gente analisar nesse aspecto aí. Legal esse gráfico aí dos pneus, né? Acho que é Sim, só. sim. A gente tem no destaque ali justamente a tarja branca, que é justamente a linha do Max Verstappen. Eu sei que está difícil de ver na tela, mas a gente consegue ver ali que quando a gente conta as casinhas vermelhas antes da faixa branca, era um pneu que ia aguentar. Porque olha o primeiro instinto do Max com os pneus, tá? E aí a gente teve realmente um safety car que ficou várias voltas. Ou seja... E só consideração, né? Apenas o pneu Drusso foi usado apenas pelo Max naquelas voltas. Todo mundo usou ou médio ou macio. Geralmente, quando você usa o pneu assim, em ritmo de corrida, e tem um safety car, e ele esfria, quando ele volta a esquentar, geralmente o desempenho, pelo menos no início, não é o mesmo de quando você colocou ele, porque ele tem uma espécie de segundo cozimento, ele esfria, a tendência é causar o graining, né? Ele esfarela um pouquinho quando volta, você demora um pouco a fazer o pneu funcionar de novo. Mas ainda assim, se você considerar o prejuízo de botar um pneu duro com todo mundo de pneu macio atrás, provavelmente ele teve mais prejuízo do que ganho com essa troca. Concordo contigo, Lucas. Agora eu lembrei de um, viu, Márcio? Que vou ficar no pit stop, não vou fazer pit stop no safety car que vai dar certo, né? Hamilton, Abu Dhabi 2021. Não deu muito certo não para ele, não. A gente já pode até aproveitar o gancho. O Vettel ganhou uma corrida no Bahrein, assim, foi 2019, 2018, não lembro agora. O Vettel ganhou uma corrida também que ele não parou e fez fez os pneus durarem muito lá, enfim, ganhou uma corrida no Bahrein também. O pessoal quiser comentar e lembrando qual foi o ano, não lembro exatamente, não. Mas há casos, assim, acho que é necessário. Já falamos muito sobre isso aqui. Tem que haver ultrapassagem, mas também tem que haver condição de você, vou arriscar, vou ficar na frente com menos desempenho e vou tentar me manter na frente. Tem que haver condição de briga. Então, se vai usar o DRS, usa o DRS numa situação, num trecho menor, que seja. Tem sempre que buscar o equilíbrio do 50-50, quer dizer, você ter condição de atacar e ter condição de defender. Não pode ficar uma coisa desequilibrada de um lado e para o outro. Agora eu achei que essa corrida teve muita ultrapassagem sem DRS, que foi muito surpreendente, porque Barcelona é uma daquelas pistas que a gente reclamava bastante que não tinha ultrapassagem, né? Mas teve muita ultrapassagem sem DRS, em parte do circuito que não teve DRS, foi algo que chamou muito a atenção. Agora sim, pelo que consta, vai ser uma despedida, né? Que fala-se que o circuito de Barcelona teve essa última corrida esse ano, vai estar mais um circuito de rua em Madrid a partir de 26. Mas é o que se fala. É uma boa despedida. Pistas de rua que não são bem pistas de rua, né, no final das contas, mas acaba ficando uma coisa meio híbrida, né? Mas é um Montreal com bombado, né? Podemos dizer assim, que é um circuito que é de rua só de nome, né? Mas é um circuito rápido. Não é um circuito só rapidamente, eu juro, vai ser rapidinho, vai sair da pauta. Não vai ser um circuito de rua como fosse um circuito de Detroit que na Índia no outro, que ontem a pista de Detroit de rua que a Índia correu ontem foi vergonhoso. Aquilo ali horrível. Teve um piloto que quebrou a suspensão no meio da reta. Tão do lado da pista era. E sofreu um acidente sério. Então, assim, não é mais... até o Max, ele reclama muito disso, tá tendo muito circuito de rua na Fórmula 1. E Fórmula 1 é para correr apenas em circuito de rua. Não tem isso. Porque, na verdade, o lado promocional muitas vezes está se impondo ao lado esportivo, né? Assim, as pistas tradicionais, muitas delas ficaram incompatíveis com os carros atuais, mas a gente precisa de bons traçados permanentes, né? E a verdade é que você olha os traçados que estão sendo feitos, os traçados estão sendo feitos atualmente, cara, estão matando as curvas de alta, estão matando, tem sempre uma fórmula de você uma reta longa, um freadão, um cotovelo,
tudo pensando já em... Chicane com área asfaltada, aquela coisa toda. Muita. Mas agora, assim, o circuito de Barcelona não era um circuito. Eu gosto até de falar, né? Lembrando, até um jornalista cearense, o Bruno Formiga, né? Que o pessoal gosta muito de ficar lembrando, romantizando um pouquinho o passado. O circuito de Barcelona desde sempre tem coisas ruins lá. Eu considero 2025 meio que uma exceção. Na verdade, você falou no início, né, que os carros sempre premiou os melhores carros, que na verdade era a pista padrão de testes, né? Era Estoril. Todo mundo testava à vontade, todo mundo testava ali, mas eu me lembro que, voltando 20 anos atrás, 2004, 2005, o pessoal reclamava que as corridas eram muito chatas, eram corridas sem ultrapassagens, porque era um circuito que todo mundo conhecia. Eles criaram até, lembrando que Barcelona teve até uma chicane mambembe amadora para tentar diminuir a velocidade da última curva, ver se cria as ultrapassagens, e não deu certo. Né? Tanto que hoje se corre praticamente no circuito original, né? As curvas bem rápidas à esquerda, da reta dos boxes. Vamos de Ferrari e falar sobre o pódio do Leclerc, que foi uma corrida em que ele se aproveitou da situação vacilante do Verstappen ali, muito por causa da tática errada da Red Bull naquelas voltas finais. E o mesmo carro que levou o Leclerc ao pódio foi o carro com o qual o Lewis Hamilton saiu reclamando no rádio. O que está acontecendo com o Lewis Hamilton? Porque o comportamento, e a gente já pincelou isso de maneira muito intensa aqui, o que está acontecendo com o Hamilton? Ele não está tendo comportamento de campeão, ele não está tendo comportamento do tamanho da aliança que ele se propôs a fazer, ele sendo o maior piloto da Fórmula 1 no sentido numérico, com a equipe mais tradicional e mais significativa do esporte a motor. O que está acontecendo? Eu acho que desde semana passada nós estamos falando muito em expectativa, né? Expectativa. Eu acho que o Hamilton tinha uma expectativa de chegar na Ferrari e brilhar, mas não sei baseado em quê, né? Porque o Hamilton ele é um piloto que tá, sei lá, eu acho que é uma expectativa que ele criou, né? A Ferrari acabou o ano muito bem em 24, mas resolveu mudar tudo e essa expectativa acabou se transformando em frustração e o Hamilton não tá se portando bem, como vocês falaram, né? Um heptacampeão, mais de 100 vitórias, mais de 100 poles, mais de não sei alguma coisa aí que ele tenha. O Hamilton está se portando como um cara que esperava chegar vencendo, brigando por vitória, né? Por sinal, a Ferrari estava brigando com a própria McLaren no final do ano passado, trocando vitórias, quase virou um Mundial de Construtores, mas na verdade a Ferrari a muito custo na terceira força, né? Atrás da Max Verstappen Bull Racing, né? Mas a muito custo ela é a terceira força ali brigando com a Mercedes. Então talvez quem está aqui só confabulando, vendo de longe. Provavelmente o Hamilton não esteja lidando muito bem com essa expectativa criada que não está dando certo, né? Eu até coloquei. E aí vem a pergunta: um cara que está na Fórmula 1 desde 2007, como é que o cara não processa isso de uma maneira madura, de uma maneira, ao invés de passar um rádio falando, esse é o pior carro que vocês me deram, ao invés disso, fala assim, gente, vamos lá, vamos trabalhar duro, eu quero fazer essa Ferrari performar, vamos junto, avante ragazzi e tudo mais, sabe? É uma questão de que eu fico me perguntando se o Hamilton não se olha no espelho e faz uma autocrítica, uma autoavaliação, porque, como eu disse, vou reiterar aqui, o mesmo carro que ele saiu reclamando, tá, que não é uma postura a qual a gente espera o Hamilton que é um cara super engajado, é um cara que sempre se mostra disposto a ser um cara sensível a temas, etc. e tal. Isso é incompatível com o que o Hamilton tenta passar como imagem de um cara que tenta ser um cara bacana extrapista. Isso é incompatível, sabe? E acaba até
sendo um questionamento. E ao invés de falar assim, não, vamos lá, vamos fazer essa Ferrari funcionar, o Leclerc fez, eu também consigo. Cara, ele tá na Fórmula 1 desde 2007, que comportamento é esse? Sobre olhar no espelho. As roupas que ele usa, não sei se ele olha no espelho não. Vai, Márcio. Isso porque eu não falei das roupas, a moda dele não é muito a minha, mas enfim, quando eu falei de espelho, eu obviamente estava falando sobre autoavaliação, não estava falando sobre a parte fashion do Hamilton, mas também pode ser questionável, também pode ser, mas vamos lá. Ele está perdendo uma grande oportunidade de ser um campeão, está perdendo uma grande oportunidade de agir como campeão. A gente ganha junto, a gente perde junto. O Schumacher, nesse aspecto, foi um grande exemplo quando foi para a Ferrari, que amargou lá vários anos de carros ruins. E tudo bem, podia testar muito mais do que pode testar hoje. Ele estava o tempo todo lá na fábrica, eram tempos diferentes para você desenvolver um projeto do que é atualmente. Mas ele não está sendo construtivo. Não está sendo construtivo. Na verdade, o caso do Hamilton é um caso muito parecido com o do Prost, quando começou a ser batido sistematicamente pelo Senna, que o mundo inteiro viu o que estava acontecendo, mas ele nunca deu o braço a torcer. O Prost nunca aceitou que o Ayrton fosse mais rápido que ele. Então começou a falar que a Honda estava dando motor diferente, que começou a ter ia ficar num inferno astral, porque ficava toda hora tentando convencer o mundo inteiro de que tinha uma razão para aquilo, externa, alguma coisa, ou o Rubinho falando, um dia vocês vão saber. Cara, quando a gente tem que ser... Quando a realidade não é o que a gente gostaria, a gente tem uma opção diante da gente. Ou a gente encara os fatos com humildade, tenta mudar, tenta trabalhar, ou você começa a descolar da realidade. Você começa a brigar com a verdade. E o que está acontecendo com o Hamilton é isso, ele está brigando com a verdade. Ele ironizou, sem ter argumento, ironizou com o repórter. De repente o problema sou eu. Sabe, assim, ironizando. Mas já não tem mais argumento para explicar de onde é que está vindo esse problema. Então, você chega uma hora que você não... O declínio vem para todo mundo. Não sei se o declínio é físico, qual é a origem dele, se ele não se adaptar a esse regulamento do carro semi-asa, como o Vettel não se adaptou aos híbridos. Não sei, o Hamilton ele caiu muito a partir do momento em que se introduziu de volta o efeito solo. Os carros são ruins, ou ele que não se adaptou, não sei dizer. A gente fica sem essa resposta porque cedo ou tarde ele ia declinar de qualquer maneira, e a gente não sabe o que está acontecendo, se é mais de um fator, se são dois, se o carro era ruim, mas o fato é que ele não se impôs ao George Russell e ele está tomando um vareio do Leclerc, e ele não consegue admitir isso, aí fica brigando com todo mundo. O Hamilton, quando está tudo bem, ele vai entregar, vai ser uma beleza. Agora, quando não está, ele abandona o barco, ele se preocupa mais em tirar a parte dele e reclamar e transferir a responsabilidade do que tentar resolver o problema. Você não via um Piquet agindo dessa forma, de ficar clamando a equipe dessa maneira. Vários campeões, você não vê esse tipo de situação. O Prost você viu com a Ferrari falando a mesma coisa e tal, mas tem muita gente que são culturas automobilísticas diferentes, culturas pessoais diferentes e maneiras diferentes de encarar a situação. Você nem sempre vai ter o melhor carro, ou nem sempre você vai estar na melhor da tua forma. E tem que ser honesto com relação a isso. Admitir que você já foi melhor em certas coisas. Aqui nesse programa de hoje, eu não lembrei quando foi o ano que a corrida teve pontuação dobrada. Eu já fui melhor nisso do que eu sou hoje. Minha memória não é a memória que eu tinha quando tinha 20 anos. E a gente tem visto isso entre comentaristas e tudo mais. Vai caindo, não tem jeito. Eu lembro muito bem de 91 tudo, agora não lembro tudo de 2018. Não lembro qual foi o ano que o Vettel fez a corrida aqui, que não fez a última parada. A gente tem que ir sendo honesto com a gente mesmo, de que você ganha experiência, ganha algumas coisas, mas perde outras. Tem que ser honesto. Eu não estou no meu auge em termos de memória, como já tive antes, e a gente vai caindo em vários aspectos. E o que está acontecendo com o Hamilton é que ele não está conseguindo admitir que ele está com problema, cara. Que o problema também é ele, não é só o carro, não é só a equipe. E você fazendo isso, você começa a queimar as pontes. Você acha que a equipe vai estar empolgada com ele? Os mecânicos vão estar empolgados com ele? Vai todo mundo estar empolgado a trabalhar com ele? Já estão arrependidos. Já estão arrependidos de terem contratado ele. Eu que eu levantei o dedo, que o Márcio falou algo que me lembrou um detalhe, né? Que acho que também tem uma diferença, né, do fato de não podia testar tanto, né? Hoje não testa zero. Naquela época que o Schumacher chegou, você testava muito. E quando o Schumacher chegou na Ferrari, tinha 27 anos. Né, e o Hamilton está chegando 40. Então, o senso de urgência do Hamilton é muito maior que o do Schumacher. O
Schumacher ele tinha uma margem de eu posso não ganhar 96, mas de repente 97, 90, aí demorou até mais do que um pouquinho mais do que o esperado, mas e o Hamilton não tem, ele tem esse senso de urgência. Mas é só esse detalhe, acho que também que não sei se explica, né? Mas é um fator também que pode estar atrapalhando esse comportamento do Hamilton de ser um cara que esteja vacilando, assim, vacilando nessa parte comportamental, né? Agora outra coisa que eu lembrei, coitada dessa repórter da Sky, viu? Leva a patada do Hamilton, não sei se foi a mesma também. Batada do Verstappen, batada do Hamilton, coitada, se foi a mesma. Foi a mesma, sim. Coitada. É o que a gente falou no início, quer dizer, é triste ver isso, entendeu? É triste ver pessoas de tanta importância que vão ser lembradas daqui a 50, 70, 80 anos, se o campeonato continuar existindo, agindo dessa maneira, entendeu? A gente tem que ser um pouco mais humilde às vezes. Tem que ser um pouco mais humilde, admitir que não somos perfeitos o tempo todo, não. Eu fico decepcionado com isso, e é o que eu te falei, assim, o campeonato, do meu ponto de vista, esportivamente ele não está sendo tão forte, tão grande, a gente corre um sério risco de ter um campeão que não está maduro ainda, não está pronto ainda, por falta de concorrência, né? As classificações têm sido muito importantes esse ano, as voltas de classificação, o posicionamento de largada, porque o fato de não ter havido uma mudança de hierarquia de desempenhos na Espanha, como muita gente imaginava que ia ter, a gente tem agora um campeonato que efetivamente tem tudo para ser decidido pela McLaren, inclusive porque o Max, com esse comportamento, começou a se jogar para fora da disputa. Se ele estivesse se mantendo perto, não fizesse essa besteira que ele fez lá com o Russell, e a própria equipe não tivesse colocado ele naquela situação do pneu duro, ele ainda estava se mantendo perto, e é uma sombra sempre a ser respeitada, que afeta, quer queira, quer não, afeta as estratégias da McLaren, afeta a hierarquia entre os pilotos, eles vão em algum momento focar em quem tiver com mais pontuação. Se não tem ameaça do Max, os pilotos da McLaren ficam um pouco mais livres para poder continuar disputando até mais tarde. E a classificação tem sido um fator decisivo. A questão aqui, a gente já falou muitas vezes, em tese o Lando é mais rápido do que o Piastri. Mas o Lando, ele não lida bem com pressão, o que é uma coisa impensável para alguém que está na Fórmula 1, liderando uma equipe de ponta e correndo risco de ser campeão. Você não pode, você vive sob pressão nessa circunstância. E o ano era para ser o ano do Lando. Todo mundo esperava que o Lando liderasse a McLaren, até o próprio Piastri, de certa forma, estava pronto para isso no início do ano. Você viu isso na Austrália, ele estava pronto para comboiar e pegar as sobras e ganhar 3, 4, 5 corridas ao longo do ano. Ele estava pronto para isso. Quem deixou ele sonhar, quem deixou ele farejar o sangue na água, foi o próprio Lando. Desculpa ter voltado à McLaren, mas é porque são coisas que eu queria ter falado antes e acabei não tendo oportunidade. Então, assim, a gente está correndo o risco de ter uma temporada de... Como é que eu vou dizer? Você tem sempre, em qualquer desempenho, uma senoide, né? Tem os picos e as partes mais baixas. Uma temporada muito forte sobre o aspecto dos erros. A média dos desempenhos é uma média forte. A diferença de tempo do pole para o segundo, do pole para o terceiro, é muito próximo, tudo. A gente não tem, exceção de às vezes, uma estrolada ou outra, a gente geralmente não tem um desempenho discrepante muito para baixo. Só que os picos não estão sendo vistosos. Eu não vejo um conjunto campeão que você olha assim e fala, pô, isso aqui chegou. O final do ano, se for mantida essa tendência, Piastri vai chegar ao final do ano com um número de vitórias talvez superior de Emerson Fittipaldi, talvez superior de Stirling Moss, se continuar nesse ritmo assim. E eu não vejo isso nele ainda. O garoto é muito bom, não estou dizendo que não, mas eu não vejo, sabe aquele conjunto campeão que você respeita, que você fala assim, pô, isso aqui chegou... Ele tem todo o potencial de ser um talento geracional, não digo que não, mas ainda não vejo nele as garras que eu vi em campeões anteriores, inclusive os últimos fenômenos que a Fórmula 1 revelou. E eu sinto que isso se deve muito ao fato do flop do Lando Norris. Era para ser ele. Era para ser ele, nesse ano, liderar a McLaren com autoridade, e não aconteceu. Então, a gente está meio que vendo o campeonato ser decidido pelo que teórica segunda força, porque a primeira se omitiu. Teoricamente é assim. Né? Então, sobre o aspecto de liderança, eu vejo o estrela do Hamilton e do Max se ofuscando, porque os dois estão
por razões diferentes. O Max tem a segurança de ser o melhor piloto ainda, coisa que o Hamilton não tem. Ou pelo menos não tem essa visão. Talvez o Hamilton acredite que ainda seja o melhor e tudo mais, mas só ele acredita nesse momento. Então, as lideranças que seriam o Hamilton, o Verstappen e o Alonso um pouco menos, mas estão ofuscados, e a gente corre o risco de ter um campeão que não tem carisma nenhum e não tem uma corrida memorável, como o João falou. Quer falar, né? Nas 7 vitórias do Piastri não tem nenhuma que você lembrar, pô, essa foi a vitória que, uau, como tem a com. Até a vitória recente do Verstappen em Suzuka, por exemplo. Que foi realmente, em termos de vitória, a grande vitória do ano, a corrida de Suzuka. Só que um Verstappen que vira e mexe, mostra essa faceta dele que realmente é incompatível com o tamanho do talento que ele tem, com os números que ele já conquistou na Fórmula 1, com os números que ele ainda pode conquistar, porque afinal de contas a gente está falando de um cara que ainda é muito novo, tem muitas temporadas, se ele quiser ficar na Fórmula 1 ainda, a gente fica nesse tipo de situação. Vamos, continuando a nossa pauta, a gente vai falar agora de um aspecto bastante positivo, que foi a corrida do Nico Hülkenberg. Vou colocar ele até aqui em destaque com a Sauber, que vinha sistematicamente sendo o pior carro da temporada, mas que ele conseguiu arrancar aí um belíssimo desempenho à frente do Lewis Hamilton, fez ultrapassagem em Hamilton. A gente já falou que ele tinha pneus novos no último stint, ele teve essa sorte, essa iluminação, mas mostrou um excelente desempenho, enfim, quinta colocação. Ele não tem pódio até hoje, mas essa corrida valeu muito mais do que um pódio, né? Foi uma atuação excelente dele, tem contexto. A largada dele foi uma largada que se beneficiou, de certa forma, da área de escape também. Ele ganhou muita posição ali, a forma como foi espremido, você não vai ficar... Não adianta, na largada, quando a gente tem essa questão de judicializar saída de pista, e na largada que um monte de gente faz a mesma coisa, vira uma certa... Se abre uma janela ali para algum beneficiamento, né? Então ele largou muito bem, mas aí na primeira curva também teve algum benefício saindo ali por fora. E a estratégia dele, de novo, foi muito melhor do que a do Bortoleto, né? De novo, fizeram uma estratégia com o Bortoleto prejudicial, ele ficar 19 voltas com o pneu macio no início, se arrastando durante algumas voltas ali. Então o Hulk fez a corrida dele, fez uma corrida excelente, mostra... Primeiro, o carro melhorou bastante, né? O carro, esse novo assoalho deu uma melhorada muito boa, abre perspectivas boas para o futuro próximo. O Bortoleto foi muito bem na classificação, muito bem, andou muito bem, andou de novo mais do que o Hulk. Só que, de novo, a estratégia que foi feita com ele, não estou aqui de forma alguma desmerecendo a corrida do Hulk, foi fantástica, ele fez a parte dele. Mas, de novo, a estratégia reservada ao Bortoleto prejudicou ele. Ele era para ter ido melhor do que foi. Então, foi uma corrida que você tem que explicar pela largada, que foi muito boa, pela primeira curva, e pela estratégia também. Tudo isso conspirou para o Hülkenberg fazer uma prova excelente. A gente vai sempre falando, não tem pódio, mas essa corrida dele foi uma corrida mais do que digna de pódio. O Hulk, ele é um piloto que eu já até falei aqui, né, um pouquinho subestimado. É um cara que tem esse folclore, que não tem pódio, mas ele merecia carros melhores. E não apenas uma boa largada na primeira curva, ele ultrapassou na primeira volta o Bortoleto, e depois ultrapassou o Radial e o Alonso. Simplesmente ultrapassou o Radial e o Alonso. Ele foi o melhor do resto, né, podemos dizer assim, fora das 4 equipes, menos a segundo carro da Red Bull. Ele estava ali em oitavo, ele andou muito, basicamente a corrida toda ali em oitavo. Aí teve, né, a quebra do Antonelli, né, e a disfarçatez do Max Verstappen, e como o Nico Hülkenberg errou no Q1, que ele foi eliminado no Q1, ele foi lá em 15º, o Gabriel passou e o Nico não, ele tinha mais pneus novos à disposição, que ele não usou no Q2, e quando teve o safety car, o Nico Hülkenberg teve a oportunidade de usar um pneu novo e encaçapou o Hamilton, né? Tosqueira. A regra tosca demais de premiar quem não passou da Q1. Isso é um negócio muito tosco, de querer forçar equalização, forçar
você vai dando mais força para quem está atrás e punindo quem está à frente para tentar promover a aproximação dos carros na corrida. Eu acho isso uma tosqueira, acho isso horroroso. De qualquer maneira, Márcio, mas de qualquer maneira, por mais que o Hulk tivesse um pneu novo, não justifica o Hamilton levar uma ultrapassagem de um carro que até semana passada era o pior da Fórmula 1. Também tem isso. Eu não estou discordando da regra que você está falando mal da regra dos pneus, mas eu acho que isso não justifica o Hamilton levar sem caçapado pelo Hülkenberg, não. Isso é honestamente. O que eu quero dizer, não, claro, com certeza. O que eu quis dizer é o seguinte: o piloto passou por Q2, ganhasse um jogo de pneu a mais. Passou por Q3, até acontece, né? Do Q3 você tem um jogo a mais. Tem. Mas sabe, tinha que ser isso. Do contrário, é uma regra desonesta, uma regra de má fé, uma regra que está querendo forçar, você pune a competência e premia a incompetência. Estou botando entre aspas aqui, mas isso é tosco. Agora, concordo contigo, quer dizer, é uma imagem forte. Você vê o Hülkenberg ultrapassando Hamilton de Ferrari, é uma imagem que você tem que ter força para encarar, e o Hamilton não está tendo. O detalhe é que o Hamilton foi ultrapassado pelo Nico Hülkenberg e por muito pouco não foi ultrapassado também pelo Isaac Hadjar, que está fazendo uma temporada muito positiva. Ele chegou na 7ª colocação, pontuou novamente, e ele tem sido certamente o segundo melhor piloto do grupo Red Bull, que pode ser até um problema para ele, né? Coitado do Hadjar. Coitado, isso é aquela história, né? Todo mundo vai para uma empresa, eu quero ser promovido, na Grupo Red Bull não quero ser promovido, porque ser promovido não é algo muito agradável, né? Mas o Hadjar, eu considero, dos vários novatos que temos na Fórmula 1, uma surpresa positiva, extremamente positiva. Eu não tinha esperança nenhuma dele. Eu até considero ele como um piloto entre safra de Red Bull, um cara que ocasionalmente acabou virando titular. Mas não, ele está fazendo corridas muito boas, ele está se mostrando um piloto muito mais cerebral do que ele era na GP2, que é justamente que era apontado como um ponto fraco. Assim, o cara tem velocidade, mas não tem cabeça. Não, ele está sendo extremamente cerebral, ele está conseguindo mostrar, apesar da pouca milhagem que ele tem, ele é um novato, ele está mostrando uma maturidade e está mostrando que consegue fazer resultados de uma maneira que me surpreendeu. Ele está indo muito bem. É o melhor novato, na minha opinião, é o melhor novato dos vários. Na minha opinião, acima até do Antonelli. Ele está se mostrando muito rápido. Né? Você lembra que ele teve aquela situação na Austrália, chorou e tudo, né? Parecia ali que ia ser problemático, tudo, mas ele realmente está com a confiança em alta. E, justamente, esse carro ele é mais dócil do que o carro da Red Bull. Ele está com confiança. Né? E a confiança faz muita diferença. Você vê que ele está. É isso, ele está com confiança. Ele está na classificação, ele está indo com tudo. E está muito rápido. Então, isso ajuda muito você a estar sempre operando no melhor. Você vê nessa corrida, por exemplo, de novo do Norris aqui, como ele se colocou atrás, na hora de pit stop, por exemplo, ele teve que chegar quando o Piastri estava trocando, ele está trocando atrás. Se você está operando bem, você está sempre no plano A, está sempre tudo certinho. Quando você começa a não ir bem, você pega a rebarba de tudo. A distância entre os pilotos tende a ampliar durante a corrida. E se você está operando no plano A, está com confiança, está tudo certo, é uma beleza. É o caso do Hadjar nesse momento, ele está com confiança. Agora, se jogar ele na Red Bull, a tendência é queimar ele de novo, queimar mais um piloto. Porque ele está vindo de um retrospecto de 3 pontuações seguidas. Ele foi 9º colocado em Imola, 6º colocado em Mônaco, foi uma belíssima exibição, e novamente nos pontos, em 7º lugar, quase pegando também uma ultrapassagem em cima do Lewis Hamilton, ou seja, ele está em 9º no campeonato, que é uma pontuação muito interessante, uma posição muito interessante no campeonato de pilotos, tá? À frente de Lance Stroll, acima do Carlos Sainz, acima do Pierre Gasly, do próprio Tsunoda, o Alonso, enfim, a gente já vai falar também um pouco sobre as questões da Aston Martin, mas ele está indo muito bem, sabe? Realmente eu fico contente de ver o cara queimando minha língua.
Importante, né? E estava feliz, né? Que estava torcendo pro Paris Saint-Germain caçapou o Internacional. Mas é bem surpreendente, sim. Né? Só espero que não seja promovido. A esperança é essa. E ele dá algum parâmetro pra gente também do quão bom o Bortoleto é, né? Porque o bateu fair and square na Fórmula 2. Então, Sim. a gente ajuda a lembrar que o Bortoleto tem potencial. Né? E muito. Vamos de Aston Martin, amigos? O que está acontecendo por lá? Por mais que o Fernando Alonso tenha pontuado pela primeira vez, né, em 2025, e ele próprio tinha dito que não foi a melhor corrida dele em 2025, o que chamou a atenção na Aston Martin não foi dentro das pistas, mas fora delas, né? Porque após a classificação aparentemente sem maiores novidades, o Lance Stroll levar a pau do companheiro de equipe, isso aí é a coisa mais comum do mundo, né? O que ninguém esperava foi que horas depois surgiu a notícia que o Lance Stroll estava fora da corrida, né? Só que aí começou a surgir várias histórias e especulações, né? Porque segundo o press release da Aston Martin, seria um problema que o Lance Stroll teve no começo, antes da temporada 23, quando ele sofreu um acidente de bicicleta e teve que operar o pulso, machucou bem a mão, e esse problema teria voltado, estava com dores, inclusive. Né? Só que surgiram histórias, né? A gente está falando aqui em dias de fúria de Verstappen, dias de fúria do Hamilton, em que o Lance Stroll teria dado um verdadeiro piti depois da classificação, ele levou meio segundo do Alonso, inclusive com xingamentos, e surgiu até um xingamento aos engenheiros dele, inclusive surgiu até um boato, isso aí é especulação pura, né, que ele teria, na verdade, esse machucado no pulso foi um soco na porta e que teria machucado a mão, né, a equipe já negou, disse, não, ele vai operar e vai provavelmente ficar de fora do Grande Prêmio do Canadá, ainda pelo acidente de bicicleta de 2023. Apesar de que essa história está um pouquinho, eu dando aqui minha visão, um pouquinho estranha de um problema que foi aparentemente sanado, passou 1 ano e meio sem nenhum problema, surge do nada e ele perca uma corrida, até quem sabe 2, ninguém sabe. E a gente estava conversando antes da gravação, e eu fico com a sensação do algo até um pouquinho mais profundo, até meio freudiano. Eu acho que, será que o sonho de ser piloto de Fórmula 1 não era do Lance, era do Lawrence? Lawrence Stroll, que tinha o sonho de ser piloto, não conseguiu, por motivos, talvez até financeiros, se tornou um bilionário em um outro ramo de negócio, e jogou todo aquele sonho dele em cima nas costas do Lance, e o Lance é um piloto claramente limitado, mas será que ele quer ser piloto, ainda quer ser piloto de Fórmula 1? Esse é o X da questão, né? E só complementando essa história da Aston Martin, né? Lógico, muito provavelmente ele não irá correr daqui a 15 dias no Grande Prêmio do Canadá, porque seria a corrida da casa dele, e todo mundo falava, vai ser o Drogovic. Só que surgiu uma história de Valtteri Bottas, que seria o substituto do Lance Stroll, que se for verdade, se o Valtteri Bottas aparecer com seus mullets no carro verde da Aston Martin aproximando, o Drogovic, pelo amor de Deus, o Drogovic tem amor próprio para fazer outra coisa, fazer o WEC, o Indy, que seja. Inacreditável de ter. E detalhe, né? Daqui a 15 dias vai ser 24 horas de Le Mans, que o Drogovic está confirmado, mas segundo o Concha, ele disse que olha, se eu for correr de Fórmula 1, eu deixo de correr nas 24 horas de Le Mans. Trouxe aqui no destaque, gente, uma notícia que é da BBC Sport. Tá? E a BBC não costuma dar uma notícia sem antes fazer uma excelente checagem de fontes. A gente não está falando aí de um órgão sensacionalista, não é um tabloide inglês, um The Sun da vida, ou não é um Bild alemão. A gente está falando da BBC Sport, dizendo que Stroll perde o Grande Prêmio da França. Aqui eu estou fazendo uma tradução livre. O Stroll perde o Grande Prêmio da França com o machucado depois de perder losing temper, ou seja, deu chilique. Estou aqui fazendo uma tradução livre, mas losing temper perdeu a compostura. De forma a realmente aumentar
as chances de que isso tenha realmente acontecido. A gente aqui no GP Total não gosta de trabalhar com especulação, a gente, claro, gosta de trabalhar, a gente faz previsões, a gente analisa contextos, mas a gente faz isso baseado em fatos. E o que a gente tem, essa questão do Stroll, não é uma coisa, não é uma fonte oficial, até porque, diante de uma situação dessa, é claro que Aston Martin jamais ia falar assim, realmente, Lance Stroll deu um chilique, um faniquito, quebrou tudo, quebrou o pulso e ficou de fora do Grande Prêmio da Espanha. Isso jamais vai acontecer. Mas quando a gente tem um órgão como a BBC, através do seu departamento esportivo, dizendo que sim, o Lance Stroll teve um episódio de perda de compostura, é porque realmente a gente está muito próximo de que isso tenha realmente ocorrido e que isso realmente tenha feito com que ele tivesse ficado de fora depois dos treinos, ou seja, incompatível com a presença do Drogovic como o seu substituto imediato, porque afinal de contas a regra da Fórmula 1 é de você participar de uma sessão de treinos para você ser um piloto substituto. Mas quando surge o nome de Valtteri Bottas, a coisa fica um tanto estranha, porque afinal de contas ele realmente é o cara que está lá de prontidão para ser o piloto da Aston Martin. Tem essa questão de Le Mans? Tem essa questão de Le Mans, só que ele mesmo já tinha deixado claro que, num caso desses de ter que substituir dentro da Aston Martin um dos titulares, essa seria a prioridade e não a pilotagem na Endurance lá da França. Então a gente tem aí, portanto, a gente, claro, não tem uma fonte oficial, mas a gente tem órgãos muito sérios de imprensa cravando que realmente aconteceu isso com esse ataque aí de fúria, enfim. O jornalista, para publicar isso na BBC, ele está muito seguro. Exatamente. Ele está muito seguro. Se ele faz isso daí, na verdade, ele, além do processo, ele vai ser demitido. Então, assim, ele está muito seguro para dar informação. Ele tem muita informação em off, que ele não publicou, provavelmente para preservar a fonte. Mas, com certeza, assim, a gente, sendo jornalista, tendo experiência nisso tudo, alguma coisa aconteceu. Né? A gente não pode aqui especular o que aconteceu. Eu costumo dizer que no jornalismo, na verdade, na vida real, muitas vezes, onde há fumaça, nem sempre há fogo, às vezes é só fumaça mesmo. E às vezes você corre risco de ser injusto com alguma situação, porque tem que sempre desconfiar da sua própria inteligência, mas, assim, pela experiência. Nesse caso, um jornalista dá esse tipo de informação, e não foi só ele, foram vários. Mas um veículo sério como o BBC, para dar o repórter está muito seguro do que está falando. E, assim, é o tipo da coisa que eu apostaria com vocês que dentro de algum tempo a gente vai saber exatamente o que aconteceu. As pessoas vão começar a falar, nos bastidores próximos já tem gente sabendo o que é, e isso com o tempo começa a se cristalizar, e a equipe naturalmente tenta abafar, ela tem como rastrear se alguém falar e eventualmente demitir a pessoa, então ela tenta segurar, foi uma coisa interna, tenta segurar, mas já a forma como está sendo dito já tem gente sabendo, e aí isso aí com o tempo perde a relevância, perde a importância, perde o risco da pessoa ser demitida e tudo mais, isso vai começar a ser falado naturalmente. Alguma coisa aconteceu, e seria muito estranho de fato, é uma história mal contada, com certeza, de você 2 anos depois, ter uma lesão de 2 anos depois, você classifica e não tem condição de correr. É muito mal contado isso, está muito mal, está cheirando mal essa história aí. Então, e com certeza os jornalistas já sabendo o que foi. Eles não estão colocando tudo porque, de novo, muita declaração em off, você não pode queimar a fonte, não pode expor quem falou, mas estão seguros para falar, então, alguma coisa aconteceu. E aí eu confesso com o João, quer dizer, você agora tem que ver os próximos passos do Drogovic, porque se ele não for escalado nessa situação, ele não tem futuro na equipe e tem que procurar outros caminhos. Aí, só voltando a falar aqui da Aston Martin, a gente tem que sempre lembrar que a equipe ela vive em torno do Lance. A gente pode falar, a gente até brinca, né, que o Lance Stroll é um piloto fraco, condições normais, ele nunca, acho que não teria nem chegado à Fórmula 1, então sabe como foi a formação, as categorias de base do Lance, de forma até
até mesmo polêmica, né? O Lawrence comprava a equipe, comprava vários pilotos para ser coach dele, até um dos mais conhecidos era o Fred Rosenqvist, que hoje está na Fórmula Indy, né? Para fazer ele ser campeão, tem até a história de os outros pilotos da equipe comboiando o Lance para ele vencer, não deixando ninguém chegar perto. Então, foi bem polêmico, mas a Aston Martin vive em torno do Lance. Então, a pergunta que sempre fica, eu lembro que ano passado a gente fazia muito isso, que se o Alonso começasse a bater forte no Lance, o Lawrence ia acabar com a brincadeira, né? E se o Lance, sei lá, tá cada vez mais nervoso, mais dando faniquito, né? O que se fala também que houve, inclusive, agressões verbais a engenheiros, mecânicos, foi um negócio bem, bem feio. Então não é surpresa a Aston Martin não querer que isso saia de jeito nenhum. É tanto que a única coisa que foi falado de forma oficial da Aston Martin que o Lance Stroll ficou chateado depois da classificação. Mas o quão chateado, o grau de chateação do Lance... Defina chateado. Talvez não tenha sido um grau bem superior a isso, né? Mas o problema é que o Lance saindo, isso vai sim mexer no futuro da equipe, que hoje é a da equipe que tem mais potencial para se tornar grande, né? Tem a Denil, fico só imaginando a Denil vendo um negócio desse, onde é que foi morrer meu burro, né? O que eu vou ter que dialogar no desenvolvimento do carro. A gente tem que ver, primeiro, se o Drugo vai ser aproveitado, e segundo, se vai ter estrutura e condições de performar direito. Porque, diante da lógica que você está expondo, será que interessa a equipe que o Drogovic entre na equipe e performe mais do que o Lance? Isso. Eu ia falar justamente isso agora, Márcio. Muita gente... Eu detesto embarcar em teoria conspiratória, eu detesto. Sim. Mas você tocou num assunto que é importante, a gente não pode tirar da equação. O histórico do Lance Stroll nas categorias de base é extremamente suspeito. Extremamente suspeito. Tem muito episódio ali. É extremamente suspeito. Tem um histórico muito grande que me lembra aquele filme Ditador lá, que o cara vai correndo e aí atira nos outros. Sabe, assim, lembra um pouco aquilo ali. De puxar a fita para ele ganhar. O histórico do Lance Stroll nas categorias de base é roteiro de filme. Então, será que ele vai interessar um piloto entre o reserva, entre mais do que ele? A gente tem que ficar de olho nisso. Muita gente ficou chateada quando surgiu a notícia que o Drogovic não ia largar o PNSP. Todo mundo falou, vê essa teoria de conspiração, né? Que ele não quer que o Drogo ande o carro do Lance, porque sabe que ele vai performar mais que o Lance e vai ficar muito mal para a cúpula da Aston Martin. Assim, por mais que seja uma teoria da conspiração que você falou, Márcio, não é uma teoria totalmente factível. É muito fácil a Aston Martin pensar, se eu colocar um cara aqui, um piloto jovem, que o Valtteri Bottas já está dobrando a curva da Boa Esperança, já não vai fazer muita coisa. Mas se você colocar um piloto jovem, que é um test driver, né, piloto reserva, e o cara, ele andar mais do que o Lance, chegar a pontuar no Montreal, aqui vai ficar uma situação difícil. E como eu falei, a Aston Martin, ela existe em torno do Lance Stroll. Tá até me lembrando daquela Super Aguri, que vive em torno do Takuma Sato. Quando o Takuma Sato foi demitido da Honda, né, para estar até o Rubinho, foi os japoneses ficaram tão desesperados, não, vamos montar uma equipe ali a toque de caixa, surgiu a Super Aguri para o Takuma Sato continuar na Fórmula 1. Então, é bem complexo a situação da Aston Martin, né? É por isso que eu estou falando, além dessa parte do Drogovic, como é que vai ser? Porque vai que o Lawrence não quer nem mais correr. E aí, o que o Lawrence vai fazer? Qual vai ser o comportamento do Lawrence com relação a continuar investindo na equipe? Ele botou bilhões ali, ele botou duas mariolas e um caldo de cana ali, botou bilhões ali. Mas vamos ver. Pessoal, dois assuntos para a gente encerrar a pauta: Williams e sua falta de bico, e a situação da Alpine,
Franco Colapinto chegando como um grande salvador, que não está fazendo nada, mas vamos de Williams primeiro, e a sua escassez material, digamos assim. A Williams foi uma das equipes que trouxe bicos, asas dianteiras novas por causa das novas diretivas, né? Então, provavelmente não tinha muitos bicos ali. Na primeira volta, o Sainz e o Albon bateram, quebraram o bico. E quando o Liam Lawson, na sua delicadeza, entre aspas, atropelou o terceiro bico do Liam Lawson, né? Desculpa, eu falei Albon. O Liam Lawson atropelou o terceiro bico do Albon. A Williams, não, vamos abandonar, porque acabou o estoque de bicos de asa dianteira. E como a gente se fala, né? Foi falado recentemente, a Williams está voltando aos seus tempos áureos. Não, o tempo do áureo nos tempos áureos, a Williams não ficava sem bico, não. O tempo áureo, a Williams vencia, ficava por vitória, por título, não ficava. Chega no meio da corrida, vamos abandonar que não tem mais peça. E acho que até tem uma coisa em 2019 que o Kubica, ele abandonou porque não tinha peça. Não, vamos economizar para as próximas corridas. Então a Williams está, lógico, a Williams, brincadeiras à parte, está em evolução, o James Vowles está fazendo um bom trabalho, mas está assim, tá muito longe de ser os tempos voltar aos tempos da Williams. Muito longe. Não tá feio quando a gente olha para a tabela de pontos e o campeonato de construtores, e eles estão Na quinta força. Então, estão e quase o dobro. Abri o chart aqui, eles estão com 54 pontos, eles são melhor do resto aqui. Racing Bulls tem marcado mais pontos, né, principalmente quando a gente pensa nas últimas 5 corridas eles pontuaram em 4, então isso também faz alguma diferença. A Haas teve algum momento bom, mas também entrou numa espiral descendente aí. A Haas foi muito irregular, está sendo muito irregular nessa temporada. Ela conseguiu, por exemplo, ir muito bem na China, foi dupla pontuação no Bahrein, mas nas outras corridas acabou indo péssimo. Neste fim de semana também não performou nada, de forma que também foi ultrapassado. Ou seja, a Haas chegou a ser 5º lugar, já caiu. E a gente tem uma Alpine que agora está na 10ª colocação, só tem 2 pontuações durante o ano, e um Franco Colapinto que era colocado como uma salvação aí, que até agora não mostrou a que veio, a não ser pelas contas que deixou também no funileiro. O nosso querido Franco Colapinto, a pergunta que eu faço, por sinal, a Alpine pontuou, o Gasly chegou em 8º. Chegou em 8º. Ok, pontuou, mas a Alpine é a última colocada. Se a gente pensar na derrocada que a Alpine deu desde lá de 2022, tá? Meu Deus do céu, sabe? Terrível. A gente já falou sobre isso e eu acabo batendo na mesma tecla. Só o fato deles terem se livrado do nome Renault, é um nome tão associado à Fórmula 1, é um nome de um passado glorioso, um passado pioneiro, enfim, um conjunto de atributos que você pode colocar o nome Renault para colocar o nome Alpine, que nunca teve a ver com Fórmula 1, e é a marca de carros esportivos nichado deles, que eles vendem 2.000 Alpine por ano, sabe? Por aí a gente já vê que a coisa já nasce errada de projeto. E agora os caras são capitaneados por um tal Flávio Briatore, cujo passado eu não preciso ficar relembrando neste canal. Que situação é essa da Alpine, gente? O que chama minha atenção maior, desculpa aí, Lucas, saiu um pouquinho da tua linha de raciocínio, o que a Fórmula 1, esse chefe de equipe, vem no Franco Colapinto. Isso que chama minha atenção, porque o Flávio Briatore, o mais suco de Flávio Briatore possível, né? Começou dizendo, o Jack Doohan, você foi contratado aqui para o nosso Oliver Wakes, que saiu meio que correr da Fórmula 1, uma história bem nebulosa, e eu diria assim, Jack Doohan,
tu tem umas 5 corridas para fazer alguma coisa aqui, mas eu já contratei o Franco Colapinto porque ele é muito melhor do que você, e ele vai entrar e vai caçar para você. E o que estamos vendo é o Franco Colapinto fazendo corridas medíocres. Na verdade, medíocres, né? Ano passado ele fez o funileiro, o martelinho de ouro da Williams cobrar hora extra, né? Ele já deu umas pancadinhas na Alpine, e reforço. O que o pessoal não se, pessoal, quando estava em Interlagos, no GP no Brasil do ano passado, no GP de São Paulo, o pessoal falava que o Colapinto podia ser comprado pela Red Bull. Pela Red Bull. O que diabos o Christian Horner viu nesse homem? Sincero, honestamente, Christian Horner, agora Flávio Briatore, James Vole, e o James Vole fala, ó, ele é um piloto da Williams. Então, por exemplo, quando a hora que o Sainz ou o Albon sair, eles vão puxar o Colapinto. Então, o que vem nesse rapaz? Que eu, sincero, honestamente, ainda não vi nada para ter 3 equipes, sendo de 2 chefes de equipe já foram campeões mundiais, fazer tanta questão de ter esse rapaz na equipe. Bom, eu não tenho muito o que falar sobre ele. Acho que até na própria Fórmula 2 ele foi um pouco uma surpresa ele ter sido alçado da Fórmula 1, ele não tinha categoria de base suficiente para isso, no meu entendimento. Fez um início bom, numa situação meio de franco atirador, mas a partir do momento que a Fórmula 1 não é fácil, né? Você tem que andar no limite o tempo todo. E se você começa a errar, a pressão aumenta e aí é uma espiral. Então, eu acho que ele viveu de um início promissor, parecendo daqueles pilotos que vestiu bem a Fórmula 1, que não fez uma categoria de base não necessariamente exuberante, mas vestiu bem. Tem pilotos que são assim, né, que andam melhor na Fórmula 1 do que andaram em categorias de base. E ele parecia ser um desses casos, assim, mas não tinha tanta pressão quando estreou e tal. Só que começou um hype em torno dele e começou a bater muito, se sedentar muito. Aí você começa também, ou você continua batendo daquele jeito, ou você começa a perder velocidade, você começa a perder confiança. Bom, não posso continuar batendo, ele vai perdendo o brilho. É o oposto do Hadjar, que está com aquela confiança toda e está exuberante. Você, quando começa a bater, ou você continua batendo direto, ou você começa a reduzir velocidade. Então ele nunca foi bem explicado realmente assim porque ele de repente surge daquela forma e com aquele hype todo que permanece de certa forma até hoje, mas está se mostrando um piloto que está sendo incapaz de reverter a quebra de confiança dele próprio, está sendo incapaz de reverter esse momento negativo, e não tem mais muito tempo para fazer isso. E cada vez que você deixa de performar, a pressão fica maior. A gente está vendo isso com o Lando Norris, quer dizer, o próprio Lando Norris está passando por esse tipo de situação. Imagina o Franco Colapinto, né? Próxima corrida daqui 2 fins de semana, Grande Prêmio do Canadá. Eu gosto muito do Canadá. Vocês gostam? Eu nunca tive a oportunidade de ir em Montreal, mas falam muito bem da cidade, né? Diz que é uma cidade que meio que ela respira a Fórmula 1, daquelas cidades que recebem muito bem a Fórmula 1. E é uma pista já tem, tá dentro, já não de forma contínua, né? Que sai algumas vezes, mas tá no calendário da Fórmula 1 de 78, então já é uma pista clássica. E como a gente falou, né? Não é considerado um circuito de rua, mas não é muito de rua, né? É um circuito rápido, tem longas retas. Então já é um circuito lendário que, pelo que os pilotos falam, também é uma pista bem, bem gostosa de se andar. Vamos ver. Eu não acredito que o status quo da Fórmula 1 vai mudar em Montreal, então a tendência é que a Fórmula 1 continue. Não é o meu traçado favorito, mas eu gosto de pista que tem personalidade. E a pista do Canadá é diferente de todas as outras. Então ela tem a personalidade dela. Eu acho que pista de personalidade ela agrega o calendário. A gente já viu ótimas corridas lá, também vi corridas não tão boas assim, mas eu gosto do fato dela punir quem erra. Eu gosto da personalidade dela, do acerto próprio o desafio de acerto que ela oferece. Chove muito lá. Chove com frequência também. Tem o muro dos campeões ali. Eu gosto do fato de ter uma pista com personalidade, me agrada.
A gente, portanto, espera até um pouquinho mais do que a Espanha. Até foi um grande prêmio com alguns aspectos positivos. A gente nunca espera muito de Barcelona, mas a gente fica com uma expectativa melhor do Grande Prêmio do Canadá. Agradecendo meus queridos amigos, João Carlos Viana, Márcio Madeira. Convido a todos a fazerem a assinatura das notificações do canal. A gente está crescendo de pouquinho em pouquinho, mas a gente está sempre crescendo. Logo, a gente está aí com a meta dos 1.000 assinantes para o canal do GP Total. Quem puder ajudar a gente a chegar nesse número, isso é importante para a gente continuar aqui trazendo esse conteúdo que a gente traz, sempre com análises, opiniões e análises de cenário, as nossas pautas históricas, as nossas entrevistas, que é o que a gente gosta muito de fazer aqui neste nosso espaço, que é um espaço de vocês também. A gente se despede, portanto, com essa perspectiva de uma corrida melhor no Canadá. Um grande abraço a todos. Este é o GP Total. Até mais, gente. Até a próxima.